Bom dia! Bom dia! Mais um café com elas, nosso terceiro café com elas. Um tempo de aprender mais da palavra de Deus, um tempo de alimento sólido, um tempo de crescimento na nossa vida, um tempo de sermos transformadas à imagem e semelhança de Deus, um tempo de Deus abrir os nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos, no poder do nome de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus Cristo, conhecer profundamente a vida abundante que Deus tem para nós. Quero declarar nessa manhã que o Senhor é conosco nesse lugar. A presença dele é real aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, amadas. Bom dia, dona Daide, que tá sempre aí me acompanhando. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Vivi. Bom dia, meu marido lindo, que também está aí me acompanhando. Deus te abençoe. Ai, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Eliene. Já te dei bom dia, meu amor. Bom dia, você não escutou. Bom dia. Oh, Senhor. Gente, eu tô assim muito feliz. E eu sei que o que tá brotando aqui dentro de mim hoje não é algo da terra, é algo do céu. Sabe? Eu sei que a alegria que tá dentro aqui do meu coração agora é a alegria do Espírito Santo de Deus. É a alegria que o reino de Deus produz. Vocês estão vendo aqui, né, que eu faço questão de ficar essa luz aqui, para a gente não esquecer que Jesus é a luz do mundo e que Ele está aqui conosco. Sem Ele, nada do que nós queremos fazer verdadeiramente pode ser feito com excelência, com perfeição. Bom dia, Lu, filhota do coração. Por isso que essa luz tá aqui. Essa luz não tá aqui porque eu não sei posicionar. Não, gente, é porque eu quero que vocês não vejam minha face. Eu tenho orado para que vocês possam ver a face de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Que você seja cheia, que você seja plena da presença do Senhor nesta manhã. É isso que eu tenho orado, é isso que eu tenho buscado de todo o meu coração, que vocês sejam inundadas da presença do Senhor nessa manhã. Que nós possamos mesmo, sabe, sair daqui mais forte, mais corajosas, mais ousadas, mais intrépidas. Amadas, eu tenho recebido tantos testemunhos desses cafés. Sabe, mulheres que tiveram as escamas dos olhos caídas, mulheres que viviam tempos e tempos dentro de igreja e agora estão entendendo a palavra. Mulheres que foram libertas pelo poder da palavra de Deus. Por causa de quê? Por causa da palavra. O que nós fazemos aqui? Palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, se você precisa, sabe, se você precisa dessa verdade, se você precisa de libertação, fica aí, agarra com a gente. Pode ser que não seja hoje, mas eu quero te falar, ainda que você não veja, o Senhor está movendo. O Senhor está movendo em nós de dentro para fora. O Senhor está movendo em nós de uma maneira sobrenatural. O Senhor tem me dado graça para ensinar a palavra de Deus. E quando eu falo que Ele tem me dado graça, é porque Ele tem convencido vocês. O Espírito Santo de Deus tem convencido vocês, porque sem Ele eu vou estar aqui perdendo o meu tempo, eu vou estar aqui, sabe, simplesmente fazendo algo que não vai frutificar. Mas o Senhor Jesus, Ele é o principal convidado aqui nessa manhã. Ele é o principal convidado aqui essa manhã. Por isso, caderninho na mão, já tá aí o caderninho, já tá aí caneta, Bíblia. Não se esqueçam de anotar os versículos nos comentários para que a gente ajudar umas às outras, tá? Isso não é um culto, isso não é simplesmente uma live, isso é um estudo. Por isso não existe estudo sem caderno e caneta,
tá bom? Não existe estudo sem caderno e caneta. Por isso, o caderno e a caneta é essencial e principalmente que vocês me ajudem, igual a gente tem feito nos comentários, colocando os versículos ali para quando uma perde a outra copiar. Oi, Michele, minha amiga de Goiânia, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Ai, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esta manhã, Pai. Obrigado porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado pelas direções. Obrigado pela Tua graça sendo derramada na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Obrigada, Pai, pela Tua presença aqui nesse lugar. Obrigada, Pai, porque a Tua graça realmente nos basta e a Tua presença é nosso maior prazer. Nós queremos nessa manhã, mais uma vez, viver o sobrenatural do Senhor. Nós queremos nessa manhã, mais uma vez, nos dispor. Nós queremos nos desarmar, Senhor, essa manhã. Nós não queremos, Senhor, nos estribar, Pai, no nosso próprio conhecimento. Mas nós queremos nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus Cristo, confiar no Senhor. Nós queremos deixar o Senhor tocar as nossas feridas. Nós queremos, ó Deus, chegar diante do Senhor totalmente despidas. Pai, o Senhor já nos disse que ama construir uma mulher que se deixa ser reconstruída. Por isso eu te peço essa manhã, faz do nosso coração um coração quebrantado e contrito, porque ali é o lugar que o Senhor habita. Nos dê essa manhã coração quebrantado e contrito, porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Bora lá que tem muita coisa hoje. Bem, primeiro café. Com elas, nós falamos a respeito de quem é você, quem nós somos. Se você não tem seguido esse tempo, eu te aconselho ir lá na nossa página do Insta, aqui na página, tem o primeiro café. Eu não consegui colocar o primeiro no YouTube, mas o da semana passada já está. E o segundo foi seja livre, seja liberta. Mas a gente viu que só existe liberdade no poder do nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje não vai ser diferente. Hoje é como orar de acordo com a vontade de Deus. Eu quero te falar algo nessa manhã. O Senhor hoje, Ele vai desconstruir muitas coisas. Mas eu quero te falar, não tenha medo de perder para o Senhor. Porque quando nós perdemos com o Senhor, é que nós ganhamos. Por isso, o Espírito Santo hoje vai te convencer. Ele vai te convencer de coisas erradas que você tem feito, mas eu quero te falar algo poderoso. Não tenha medo de abrir para o Senhor, de perder para o Senhor, porque com o Senhor é quando se perde que se ganha. Amém? Bem, vamos hoje falar de oração. Oração é algo muito importante na nossa vida, mas nós precisamos aprender a orar de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque a oração, ela é vital na nossa vida. Por que ela é vital? Porque é através dela que nós conhecemos a vontade de Deus para nós. Deus, Ele já conhece a vontade dele para nós. Deus, Ele tem planos ao nosso respeito. Então, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por que nós precisamos orar? Porque nós precisamos descobrir qual o plano de Deus para a nossa vida. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de paz. Por isso, nós precisamos aprender a orar. Mas essa oração, ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa. A oração tem a ver com o lugar secreto. E olha o que Deus me revelou essa semana. Ele me disse que se a oração é ali no lugar secreto, nesse lugar não pode faltar uma hóspede. Como assim, Séries? Veja bem, eu já trabalhei em hotel. E o hotel que eu trabalhava tinha uma empresa muito grande que mandava muitos hóspedes para lá. Então, essa empresa literalmente sustentava aquele lugar. Aí, o que acontecia? Se aquela empresa parasse de mandar hóspedes para aquele hotel,
praticamente as portas daquele hotel iriam fechar. E sabe o que Deus me ensinou? Que no nosso lugar secreto existe uma hóspede que não pode faltar. Essa hóspede é a palavra de Deus. Porque se essa hóspede faltar no nosso lugar secreto, as portas desse lugar vão se fechar. E nós vamos começar a orar de acordo com a nossa vontade e vai começar a ser gerado dentro de nós uma fé que não é uma fé sólida. Não é uma fé com fundamento, mas é fé na nossa fé. E isso é algo muito perigoso. Por isso que eu falei para vocês, preparem os cintos, que hoje Deus vai mais profundo. Deus vai mais profundo hoje. A cada semana, Deus vai mais profundo. Deus está nos levantando, Deus está nos preparando. Por isso, guarde isso, anote isso no seu caderninho. Eu tenho que ter um secreto, mas nesse secreto não pode faltar a palavra de Deus. Ela é a hóspede principal. Caso contrário, você vai orar de acordo com a sua fé. E isso é muito perigoso. Você vai acabar sendo frustrada. Outra coisa que Jesus nos ensinou a respeito da oração, ali na oração do Pai Nosso, está em Mateus 6, nos versículos 9 e 10. Anota, meninas, aqui nos comentários, Mateus 6, 9 e 10. Ele nos ensinou duas coisas muito básicas. Primeiro, ele disse assim, para a gente orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dois princípios básicos. Reconhecermos que Deus é o nosso Pai. Ele não quer se manifestar para nós como um Deus rude, como um Deus que fica apenas nos punindo. Não, Ele é o nosso Pai. E aquilo que Jesus fez na cruz por nós, nos deu acesso a esse lugar, para nos tornarmos filhas de Deus. Já vimos isso em Quem é Você. Não existe poder em ser mãe, não existe poder em ser esposa, não existe poder em ser uma boa profissional, porque tudo isso vai passar. Mas existe poder quando nós somos filhas de Deus e reconhecemos Deus como nosso Pai. Agora, Ele nos ensinou a atrair o reino dEle aqui para a terra e fazermos a vontade dEle, como ela é feita no céu. Sabe, no céu, ali o Senhor reina, ali o Senhor reina. E Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ali no céu Ele reina, Ele comanda os anjos, tudo ali é direcionado por Ele. E Jesus nos ensina, peça a Deus que venha o reino dEle e que a vontade dEle comece a ser feita aqui embaixo, tá bom? Então, Jesus nos dá o início, o principal, reconhecer Deus como nosso Pai, entender que nós precisamos atrair o reino dEle para dentro de nós. Ele nos ensinou lá em Lucas 17 o quê? O reino não vem com aparência visível, mas o reino, ele está dentro de vós. Como que o reino vai ser manifestado aqui na terra? Pelas nossas ações e pelas nossas palavras. E essas ações e essas palavras vão vir quando o nosso coração estiver cheio da presença dele. Por quê? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós precisamos deixar a palavra de Deus habitar no nosso coração para que nós possamos manifestar o reino dele aqui nessa terra, tá bom? Agora, vamos ir mais para frente um pouquinho. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi, assim, um dos homens mais usados ali no Novo Testamento. Não temos dúvida de que ele era um homem totalmente dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E veja bem, Paulo, ele discipulou muitas pessoas, mas um dos discípulos de Paulo era Timóteo. Timóteo era um filho na fé. Paulo considerava Timóteo como seu próprio filho e ensinou para ele coisas assim poderosas, para que Timóteo pudesse o quê? Ele foi ensinado para manifestar o reino de Deus aqui na terra. E em 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 6, anota aí. 1 Timóteo 2, de 1 a 6. Paulo vira para Timóteo e fala assim, presta atenção, que isso é muito importante, essa revelação. Antes de tudo, Timóteo, pois exorto
que se use a prática de súplicas. Presta atenção, como que começa a frase? Antes de tudo. Então, antes de qualquer outra coisa, Timóteo, você precisa aprender a suplicar, você precisa aprender a orar, você precisa aprender a interceder, você precisa aprender a dar graças desde já, em favor de todos os homens, em favor de todos os reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Sabe para quê, Timóteo? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Paulo vira para Timóteo aqui e fala: Timóteo, se você quer viver uma vida tranquila, uma vida mansa, uma vida que você anda em amor e em que as pessoas te respeitem, você precisa, antes de qualquer outra coisa, ter uma vida de oração. Você precisa, antes de qualquer coisa, ter uma vida de súplica, ter uma vida de intercessão por todas as pessoas. Não apenas aquelas que se acham revestidos de posição de autoridade, mas para todas as pessoas. E todas as pessoas inclui você, Timóteo. Inclui você. Aí ele continua a explicar o porquê. Porque, Tiago, isso é bom, Timóteo? Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja, olha o que Deus deseja, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você não sabia como orar pelas pessoas, mas Paulo está te ensinando aqui. Você precisa orar para quê? Para que as pessoas sejam salvas e para que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Que verdade? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos acordar. Sabe por quê? Porque nós precisamos voltar a orar de acordo com a vontade de Deus para que todos conheçam verdadeiramente quem Deus é. Como que isso tem se perdido no nosso meio? Essa é a principal oração. Essa é a nossa principal oração. Por quê? Porque ela vem do reino. A vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que nós possamos ter vida eterna. Por isso a principal oração é nós orarmos para todos os homens, para todos aqueles que se encontram em posição de autoridade, para que eles possam ser salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. De quê? De que só existe um Deus, de que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou por nós. Vocês estão me entendendo? As nossas orações têm perdido muitas vezes o rumo porque nós não entendemos aqui, antes de tudo. Sabe por quê? Que nós estamos muitas vezes com uma vida bagunçada, uma vida cheia de ansiedade, uma vida onde nós acordamos sem vontade de viver mais um dia, uma vida com síndrome do pânico, porque nós não temos feito esse mandamento aqui. Porque aqui a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E aqui fala que se a gente quer ter uma vida tranquila e mansa, nós precisamos ser mulheres que oram. Nós precisamos ser mulheres que chamam à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. E aqui não se trata do nosso eu, se trata de chamarmos o reino de Deus para a terra. Se trata de fazermos a vontade de Deus e não a nossa. A tranquilidade de uma vida com o Senhor, ela não vem de você fazer a sua vontade, ela vem de você fazer a vontade de Deus. Até porque você e eu não sabemos. Nós não sabemos o que é bom, nós não sabemos o que é perfeito. Por isso, a oração correta, ela começa com o desejo forte no nosso coração de conhecer a Deus e a Jesus como eles realmente são, únicos. Quando nós levamos 1 Timóteo 2, de 1 a 6, que acabamos de ler aqui a sério, nós vamos ter uma colheita de uma vida mansa e tranquila. Isso é real, isso é bíblico. Se você faz isso, você vai passar a viver isso. Satanás não pode te roubar isso mais. Por quê? Porque você está dentro de um princípio da palavra de Deus. Sabe? Porque quando nós vivemos para reconhecer quem Deus é, nós não vamos nos perder em ficar buscando mais as coisas da terra do que as coisas do céu, onde o nosso Pai está. Por que nós temos vivido vidas
tão confusas, vidas com tantas incertezas, porque a gente busca muito mais as coisas da terra do que as coisas do céu. E eu quero te falar algo. É tempo de não aceitarmos essa inquietação do nosso coração e muito menos dessa vida tão agitada, cheia de querer mais, mas é tempo da gente começar a pôr ordem, sabe, na nossa carne, a pôr ordem na nossa alma. Às vezes você pode falar assim, não, mas eu não ocupo nenhuma posição de liderança. Olha, isso não depende. Em favor de todos os homens. Independente se você é uma pessoa revestida de autoridade ou não. Existe algo em você que te dá autoridade para falar do poder do nome de Jesus, de quem Deus é. Existe autoridade em você. Comece a buscar de novo essa paz dentro de você que excede todo o seu entendimento. A justiça e a alegria que o reino de Deus produz, porque você tem autoridade sobre a sua vida. Livre-arbítrio é isso. Eu tenho autoridade sobre a minha vida e eu vou fazer aquilo que eu quero. E aquilo que eu não dou conta, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar. Bem, eu sei, sabe, que nós podemos pedir as coisas para Deus. Eu sei disso. Mas presta atenção. Eu tô te ensinando algo que vai mais além. Eu tô te ensinando algo que vai mais profundo. Que em vez de você ficar pedindo as coisas para Deus, fazer listinhas, começa a se sujeitar embaixo da poderosa mão de Deus, que Ele sabe o que você precisa muito melhor do que você mesmo. Ele sabe o marido que você precisa, Ele sabe o emprego que você precisa, Ele sabe da cura que você precisa, Ele sabe da libertação que você precisa. Você não sabe, nós não sabemos, mas Deus sabe. Mas as coisas, sabe, que não tomam assim, Ele quer te dar, mas Ele quer te dar as coisas que não tomem o lugar dele no seu coração, sabe? E Tiago, ele é muito claro em nos ensinar isso. Anota aí, Tiago 4, versículos de 1 a 6. Tiago, quando nós vamos estudar sobre a vida dele na história, a história nos conta que Tiago, ele tinha os joelhos como que de camelo, de tanto que Tiago orava. Tiago, ele foi meu irmão de Jesus, ele também era filho de Maria e de José. Mas ele acreditou em Jesus Cristo, que ele era o Filho de Deus, apenas depois que Jesus Cristo havia ressuscitado. E ele foi um grande homem de Deus, porque a verdade de Cristo o alcançou. E olha o que Tiago fala aqui. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde que procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Presta atenção. Ou seja, ele está falando aqui que as contendas, as guerras, elas vêm de prazeres que militam na nossa carne, de coisas que a nossa carne oferece. Aí ele continua, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, existe orações que não são atendidas, porque elas não glorificam a Deus. Elas simplesmente vai alimentar a minha carne. E ele continua falando aqui, infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, aqui, Deus, ele fala com a gente. Meu Deus, sabe o que muitas vezes está inquietado a nossa alma? Querer muitas coisas, querer demais. Muitas vezes querer coisas que Deus não tem para nós. E aqui, olha quanto Deus é maravilhoso. Deus nos chamou para ser únicos. Vocês concordam que nós somos únicos? Mas nós somos únicos dentro de um corpo que se chama igreja.
Não se trata apenas da nossa vida. Deus nos vê como únicos. Somos únicas, somos especiais, somos amadas, mas fazemos parte do mesmo corpo que é a igreja. E a sintonia da igreja não está em cada um fazer a sua vontade. A sintonia da igreja está em todos nós fazermos a vontade de Deus. E aqui, quando o Tiago fala a respeito das nossas orações, que nós não sabemos, a gente pede mal, a gente não recebe. Sabe por quê? Porque nós não sabemos orar, gente. Nós não sabemos orar como convém. Não sabemos. E vai aprender a orar de acordo com a vontade de Deus quem reconhece que não sabe. Porque não tem como você fazer uma coisa certa se você não reconhece que você estava fazendo errado. Sério, mas como assim? Jesus Cristo fala ali em Mateus 5, versículo 3, o primeiro verso do Sermão da Montanha. Jesus disse assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é para todo aquele que sabe que precisa mais de Deus. É para todo aquele que anseia fazer a vontade de Deus. O reino dos céus é daqueles que se dispõem embaixo da poderosa mão de Deus, se sujeita a Ele, se humilha para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Isso é o reino de Deus. E 1 Coríntios 8, às vezes você pode falar assim, nossa, Sérgio, mas eu sei muita Bíblia, eu sou... Olha, eu quero te falar outra coisa. 1 Coríntios 8, 2, anota aí. 1 Coríntios 8, 2. Paulo, ele vira e fala assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. 1 Coríntios 8, 2. Eu quero te falar uma coisa. Maturidade cristã, vida de profundidade com Deus, é quando você entende que você não sabe nada, mas não é porque você não tem nenhum conhecimento, é porque Deus é um Deus ilimitado. Você sabe, você tem conhecimento, mas quando você se achega diante de Deus, você reconhece que você não tem conhecimento para tomar iniciativa própria. Você está me entendendo? Não é que você não tem conhecimento, que Paulo está falando aqui, mas ele está falando o seguinte, olha, diante de Deus, vocês ficam totalmente assim, sem verdade para... Você sabe? É profundo, gente. Isso aqui é algo que precisa ser revelado no nosso coração. Isso aqui não se trata da gente não conhecer nada, mas se trata da gente chegar diante de Deus e reconhecer que Ele sabe todas as coisas e nós nunca vamos chegar à altura dele, tá bom? E Romanos 8, 26 nos prova que nós não sabemos orar como convém. Anota aí. Romanos 8, versículo 26, fala assim: também o Espírito Santo, semelhantemente, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. O Espírito Santo de Deus toca os nossos lábios para chamar à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. O Espírito Santo de Deus flui de dentro de nós. Quando o nosso coração é um coração quebrantado e contrito. É um coração humilde que se entrega para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Não tem nada a ver com a nossa vontade. Por isso que as nossas orações não procedem do nosso muito falar. As nossas orações, elas se tornam poderosas, não é quando nós falamos demais. Mas as nossas orações vão se tornar orações com poder quando nós passamos de fato e de verdade a ouvir a direção que Deus nos dá através dela. Bem, que tipo de oração que nos dá uma vida mansa e tranquila? Vamos lá. Que tipo de oração que nos dá uma vida mansa e tranquila? Primeiro tipo de oração que nos dá uma vida mansa e tranquila é a oração feita quando você deseja fazer a vontade de Deus e não a sua, sabe? Lembra quando Jesus, ele pediu para passar aquele momento de angústia? Ele virou para o Senhor e falou: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia, faça aquilo que o Senhor deseja. Ou seja, nós precisamos orar para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Esse é o tipo de oração que nos permite viver uma vida mansa e tranquila, tá? Anota aí.
E o versículo que nos ensina isso está em Gálatas. Gálatas, versículo 1 e versículos 4 e 5. Quando eu falo para vocês que a oração feita quando você deseja fazer a vontade de Deus e não a sua, olha o que Gálatas 1, versículos 1, 4 e 5 nos ensina. Versículo 1 fala assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos. Presta atenção. Paulo, ele foi apóstolo não porque homens levantaram ele. Paulo foi apóstolo não porque ele tinha... Não, Paulo foi apóstolo por vontade de Deus. Paulo foi levantado da maneira que ele foi levantado, não teve intermédio de homem nenhum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. A melhor coisa é quando você ora para que Deus te coloque no lugar que Ele quer que você esteja. É quando você para de querer estar no lugar da outra pessoa e começa a falar: Deus, onde o Senhor quer que eu esteja? Senhor, qual que é a vontade do Senhor para mim? Não ache que homens têm o poder de te indicar, homens têm o poder de te levantar. Eu quero te falar algo, sabe quando que Deus vai começar a te mover, amada? Quando você parar de depender de homens, quando você crê de todo o seu coração. Porque a palavra de Deus fala ali em Jeremias 17 que maldito é o homem que confia no homem. Então, já é tempo de nós pararmos de confiar no homem. Para que Deus nos levou para dentro dos nossos lares? Sabe para quê? Para que nós possamos ter os olhos fechados para aquilo que o mundo nos oferece e começar a receber aquilo que Deus tem para nos dar. E Paulo continua falando aqui de Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Meu Deus, qual é a vontade de Deus para nós? É que a gente seja desarraigado deste mundo perverso e não que a gente fique fazendo campanha para ganhar as coisas dele. Sabe? Enquanto a palavra de Deus fala uma coisa, muitas vezes nós estamos fazendo oração contrária à palavra de Deus. Contrária à palavra de Deus. Olha, Jesus Cristo veio para nos desarraigar deste mundo perverso. Eu quero te falar, não existe nada que esse mundo pode te oferecer que você vai estar no centro da vontade de Deus. Só existe um para te suprir. Esse um chama-se Jesus Cristo. É o nosso Deus e Pai que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A oração, presta atenção, a oração é para conquistar as coisas do céu. A oração é para você conquistar as coisas do céu, porque a partir daí as coisas da terra nos serão acrescentadas. Deus me disse hoje de manhã essa frase, quando eu revisava esse estudo. Ele me disse: filha, vocês precisam aprender a orar para conquistar as coisas do céu, porque a partir daí eu sei o que vocês precisam. Eu mais do que ninguém sei o que vocês precisam, mas Ele também sabe aquilo que a gente não precisa e que tem poder de nos afastar da presença dEle. Eu sempre oro: Senhor, não me dá o que eu quero, mas me dá o que eu preciso para que eu possa me render aos Teus pés todos os dias da minha vida. Senhor, não me dá o que eu quero, mas me dá o que eu preciso para que eu possa depender do Senhor e nada de que esse mundo oferece. Mateus 6, 33 e 34. Mateus 6, 33 e 34. Nos confirma isso. Fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. De que ele está falando? O que é todas essas coisas? Se você for mais para trás de Mateus 6, ele vai te falar para você não andar ansioso com o que você deve comer, com o que você deve vestir, porque Deus sabe as coisas que você precisa aqui nessa terra. E ele fala: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Como que você vai viver isso? Orando. Como que você vai viver isso? Declarando a palavra. Como que você vai viver isso? Presta atenção. Entendendo que o centro do evangelho não somos nós. O centro do evangelho é Jesus Cristo. O centro do evangelho chama-se Jesus Cristo. Nós somos o meio pelo qual Ele escolheu
para se fazer conhecido nesta terra. Vou repetir. O centro do evangelho não somos nós. Não somos nós, é Ele. E nós somos o meio que Ele escolheu para fazer o seu nome conhecido aqui nessa terra. Olha o privilégio. Sabia que a palavra de Deus fala que os anjos anelaram por esse lugar nosso, que nos foi dado de fazer o nome dele conhecido aqui nessa terra? Por isso que Jeremias 9, versículos 23 e 24, Jeremias 9, 23 e 24 fala: não alegre-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se alegra-se em quê? Em me conhecer. Em me conhecer. Ah, queridos, quando nós temos um encontro real com Jesus, tudo na nossa vida muda. Tudo na nossa vida muda. Segundo tipo de oração que nos leva a ter uma vida mansa e tranquila. Meu Deus, eu vejo tantas vidas sendo curadas aqui. Eu vejo tantos inícios de caminhada aqui. Eu vejo o Senhor quebrando guilhões aqui nessa hora. Eu peço, em nome de Jesus Cristo, que você não deixe Satanás roubar essas palavras, porque elas vão te libertar. Mas eu peço que pelo poder do nome de Jesus Cristo, Satanás não roube essas palavras nenhuma, mas que você possa se esforçar, porque o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Que você possa se esforçar para que essas palavras sejam enraizadas no seu coração, porque o inimigo está ao nosso derredor. Ele vem para roubar, matar e destruir. E essa porção que Deus está derramando aqui, ele tem ódio, ele tem pavor, porque através dela, muitas e muitas vidas estão sendo libertas. Eu vejo Deus quebrando guilhões aqui. Eu vejo Deus quebrando guilhões aqui nesta manhã. Retenha, guarda essa palavra no mais profundo do seu coração. Coloca um cadeado no seu coração e não deixa Satanás roubar ela de você. Chega de deixar Satanás cirandar a sua vida. Chega, guarda essa palavra no seu coração. Sabe como que você resiste a ele? Não é enfrentando ele, é quando você abre os seus lábios e começa a declarar a palavra sobre a sua vida, de quem você é e aquilo que ele te chamou para fazer. Não aceite mais isso. Isso não precisa mudar a circunstância ao seu redor. Isso não precisa das coisas. Não, isso começa dentro de você e depois vão ser manifestados do lado de fora. Mas guarda isso no seu coração pelo poder do nome de Jesus. Oh, meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. A presença de Deus está muito forte aqui, gente. Muito forte. Segundo tipo de oração que nos leva a ter uma vida mansa e tranquila é aquela oração na qual você busca ser cheia da plenitude de Deus. Você precisa orar para ser cheia da plenitude de Deus. Efésios 3, versículos do 14 ao 19. Anota aí. Olha o que Paulo fala para os Efésios. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, por esta causa eu oro. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Lembra que eu falei para vocês agora que é de dentro para fora? E assim, habite Cristo no vosso coração. Olha, quem que tem que ser a hóspede? A palavra de Deus. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura
e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu quero ser tomada de toda a plenitude de Deus. Eu anseio isso mais do que tudo. Eu anseio ser tomada da plenitude de Deus. Você precisa ansiar por isso, sabe por quê? Porque isso está disponível aqui para nós. Existe uma plenitude da presença de Deus em nós ao ser alcançada. Paulo orava por isso e nós também precisamos orar, sabe por quê? Porque quanto mais dele, menos de nós. Quanto mais dele, menos de nós. Quanto mais dele, mais perfeição. Quanto mais dele, mais alegria. Quanto mais dele, mais paz. Nós precisamos orar buscando sermos cheias dessa plenitude de Deus. E o último tipo de oração, aquela que ora ansiando ter uma vida que agrada a Deus. Presta atenção. Antes, a gente muitas vezes tem sido pregado um falso evangelho para nós, onde nós vamos para ele simplesmente esperando que ele nos agrade. Não, porque Deus vai fazer isso para você, Deus vai fazer isso para você, Deus vai fazer isso para você. Olha, Deus não vai fazer nada para você antes dele alinhar o seu coração e a sua mente de acordo com a vontade dele. Porque se ele fizer alguma coisa para você e a sua vida tá muito desalinhada, sabe, ali de dentro da palavra, isso vai ser um fracasso na sua vida. Você nunca vai entender aquilo que Deus realmente te chamou para ser aqui nessa terra. Então, a primeira coisa, antes de Deus te agradar, é preciso que você o agrade. É preciso de nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Como eu falei antes aqui para vocês, o centro do evangelho é Jesus, não somos nós. Não somos nós. O contrário não vai acontecer. Se você não tiver uma vida que agrada ao Senhor, você não vai ser agradada por Ele. Sabe por quê? Porque Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele não vai fazer isso. Deus, a vontade dele é que você passe a vida eterna com ele, não uns pouquinhos tempos, no máximo 70, 80 anos aqui nessa terra, ter uma vida onde você é agradado apenas pelas coisas da sua carne. Não, Deus te ama a ponto de não fazer isso por você, tá bom? Você precisa entender isso. Olha o que o Salmo 37, versículos 4 e 5 nos ensina. Salmos 37, versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se tiver uma coisa que Deus é um Deus de ordem. Ele é um Deus de ordem e só progride quem anda dentro dessa ordem. E essa ordem é delimitada por uma vida na palavra de Deus. Ordem, sabe? Ordem. Então, você vai agradar o Senhor, aí Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Você vai entregar o caminho ao Senhor, você vai confiar nele e o mais Ele vai fazer. Apenas Ele pode fazer. E, como eu falei para vocês, não aceita mais esses ensinamentos errados. Sabe? Começa a tirar isso da sua vida. Começa a ter uma vida que verdadeiramente você entende que o próprio Deus habita dentro de você. Jesus, Ele não veio para te dar as coisas deste mundo. Não veio. Jesus não veio para te dar as coisas desse mundo, mas pelo contrário, Ele veio para te livrar delas. Por isso que em Gálatas 1, versículo 4 e 5 fala que Ele morreu para quê? Para nos desarraigar das coisas desse mundo. Aquilo que nós verdadeiramente precisamos para viver uma vida aqui de acordo com a vontade dele, que manifeste a glória dele, ele vai nos acrescentar. Fora isso, não tem como. Isso está totalmente fora da palavra de Deus. E se você quer ter uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor, você precisa fazer de Colossenses 1, versículos 1, anota aí, Colossenses 1, você lê do versículo 1 ao 12. Receita infalível para que você viva uma vida que agrada a Deus. Eu tenho essas palavras assim grudadas no meu coração, porque eu quero viver de modo digno que agrada ao Senhor. Eu vou ler o versículo 1, o 9 até o 12. Olha o que Paulo fala. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, presta atenção, por vontade de Deus. Ele repete aqui, tá? Por vontade de Deus que ele foi apóstolo. Ele não foi apóstolo por vontade de homens, nem por vontade própria. Ele foi por vontade de Deus. E o irmão Timóteo,
Aí ele vira e fala assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, primeira coisa, de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Você quer agradar a Deus? Transborda do pleno conhecimento da vontade dele. Como? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. As coisas de Deus não são discernidas na alma, não, elas são discernidas espiritualmente. Por isso que nós precisamos transbordar do conhecimento da vontade de Deus para nós com sabedoria e entendimento espiritual. Aí ele fala assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Vocês entenderam? Porque que existe uma oração certa, e essa oração certa é aquela oração que busca fazer a vontade de Deus e não a nossa. E o diabo fica tacando na nossa mente que se a gente começar a abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos nossos planos, a gente vai ser infeliz. Isso é mentira do diabo. Você vai ser feliz, de uma alegria plena, maravilhosa, se você buscar conhecer plenamente para a sua vida a vontade de Deus. Como que se você faz isso? Aqui no final dos versículos, aqui em Colossenses 1, ele fala: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha, você sabe uma das coisas que nos impede de buscar plenamente a vontade de Deus para nós? Chama-se avareza. Avareza. Hebreus 13:5. Anota aí. Hebreus 13:5. Fala assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Vamos começar a declarar palavras de verdade na sua vida. Se Satanás começar a falar na sua cabeça que você precisa disso, que você precisa daquilo para ser feliz, isso é mentira. É mentira, porque o Senhor fala aqui que a nossa vida precisa ser sem avareza, para a gente contentar com aquilo que a gente tem. Sabe por quê? Porque Ele é mais do que suficiente na nossa vida. Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar, mas é para a gente afirmar confiantemente: Satanás, o Senhor é o meu auxílio, eu não preciso temer. Que me pode fazer o homem? O homem pode me desprezar, o homem pode me tratar mal, o homem pode me humilhar por eu não ter as coisas, por eu não me reconhecer, mas o Senhor é comigo. O Senhor é comigo, Ele nunca vai me abandonar, Ele nunca vai me deixar, nunca. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de vocês, assim diz o Senhor. E Satanás, ele deseja, ele anseia que entre no nosso coração, que nós vamos ser expulsas da presença de Deus como ele foi. Mas eu quero te falar, Deus nos ama. E Ele nunca vai nos expulsar da presença dEle se a gente tiver o secreto e se a palavra de Deus for a hóspede desse lugar. Você precisa deixar, sabe, essas coisas claras na sua vida. Não deixe Satanás te iludir com as coisas deste mundo. A sua alegria não depende delas. Isso é mentira. Olha, Jesus disse: venha o teu reino, o reino de Deus, o reino de Deus. No reino de Deus não tem desigualdade. No reino de Deus não tem medidas diferentes. Porque o reino de Deus, ele trata com coração. E todos nós temos um coração que ou nós podemos abrir a porta dele ou nós podemos fechar. O reino de Deus não é igual a esse mundo terrível aqui que nós vivemos. Nele tem igualdade. Romanos 14, versículos 8 e 9 e versículo 17. Anota aí, fala assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Mas o versículo 17 fala assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha, a alegria, ela vem, é do reino. A paz
vem é do reino. A justiça vem é do reino. Deus é um Deus que nos vinga. Você não precisa querer se vingar da pessoa que está te humilhando. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Mas se submeta embaixo da poderosa mão do Senhor, que o Senhor vai fazer isso por você. Eu quero te falar algo. O Senhor nos levou para dentro das nossas casas, para que possamos tirar os nossos olhos das coisas desse mundo, para que possamos ver novamente as riquezas que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo um tempo que não é tempo da gente alinhar apenas o nosso coração, mas também alinhar as nossas orações. Nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. E isso tudo pode mudar. Eu vou te provar como. Se você ler o livro de Filipenses, do 4 ao 7, Paulo estava preso. Paulo estava preso de uma maneira absurda. Paulo já tinha apanhado. Paulo estava totalmente preso. E sabe o que ele disse? Ainda preso, o Espírito Santo de Deus fluía através dele. E ele disse assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. O Senhor está perto de você, tá? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos de 4 a 7. Eu quero te lembrar mais uma vez. Paulo estava preso. Talvez, como nós estamos hoje. Claro que nós estamos de uma maneira muito mais, agradável. Mas eu quero te falar. Não existe nenhuma prisão do mundo que possa te prender e não te deixar fluir nas asas do Senhor. Guarda isso no seu coração. Não existe nenhuma prisão do mundo que possa te prender de fluir no Espírito do Senhor. Não existe. Por isso, hoje é dia de sermos inundadas da presença de Deus. Mas primeiro é preciso aquietar o nosso coração por meio da oração, porque elas manifestam a nossa vontade, o nosso desejo de servir a Deus. O Senhor nos deu essa manhã porções ricas. O Senhor nessa manhã abriu a fonte do céu para nós, de uma maneira sobrenatural. Agora cabe a nós pegar todas as sementes que foram derramadas aqui e não colocá-las dentro de um saquinho plástico e colocar dentro do armário a ponto que elas mofem. Essas sementes, elas precisam ser abertas, elas precisam ser plantadas, elas precisam ser regadas e com perseverança, com longanimidade, com paciência, nós precisamos esperar o tempo do crescimento. Mas ele vem. Existe um tempo oportuno de Deus. Não é você que vai submeter a Deus para que Ele faça as coisas na sua vida quando você quer. Não, saia disso hoje. O Senhor sabe de todas as coisas e quem vai fazer todas as coisas na sua vida no tempo dele é o Senhor. Somos pequenas demais para querer resolver alguma coisa, mas o segredo da vida com Deus é nós seguirmos os mandamentos de Jesus, sermos mansas, humildes de coração e aprender dele, sabendo que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E o que nós não podemos deixar jamais é de hospedar no nosso coração a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Louvado seja o teu nome nessa manhã, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus, nessa manhã, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus, essa manhã, Pai. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, essa manhã, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa porção, Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui, Senhor. Obrigada, Pai. Senhor, eu quero te louvar, Pai. Eu quero
bendizer o teu nome. Eu quero te agradecer, Deus, nessa manhã, Pai, por esse tempo aqui, Deus, com essas mulheres, Pai. Deus, meu coração está transbordando de alegria, Pai, por poder abrir os meus lábios e falar do Senhor. Que honra, Pai, que honra, meu Deus. Obrigado, Pai, porque tudo aqui que nós falamos, primeiro é enraizado aqui no meu coração, Pai. E nós queremos, em nome de Jesus Cristo, te pedir hoje, Deus, que o Senhor possa mesmo, Deus, nos ensinar a orar de acordo, Deus, com a tua vontade. Que o Senhor possa mesmo, Deus, hoje, Pai, nos ensinar, Deus, a ter uma vida de oração, Pai, que ora, buscando por fazermos a tua vontade, por sermos cheias mesmo da plenitude do Senhor, e para que nós possamos ter uma vida, Pai, que te agrada, Deus. Que possamos ter uma vida que te agrada, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ensina a fazer da palavra de Deus a hóspede, Senhor. A hóspede do nosso secreto, Pai. Porque nós não queremos, ó Deus, que essa porta se feche, Pai. Nós queremos, Deus, que esse livre acesso esteja assim aberto, porque nós precisamos dele, Senhor. Nós precisamos correr para ele, Pai. Xerecere cantas oriala baixar. Verás que verechere cantas oriala baixar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha libertar vidas nessa manhã pelo poder da tua palavra. Que essa palavra possa ser revelada, Deus, para aquelas mulheres que entraram aqui, Deus, com esperança naquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Quebra, Deus, guilhões, Deus, nessa manhã, Pai. Eu te peço pelo poder do nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço pelo poder do nome de Jesus que o Senhor faça as escamas cair dos olhos e que nós possamos voltar a ver o Senhor de uma maneira sobrenatural, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor para saber quem nós somos. Nós precisamos do Senhor para sermos livres, Deus. Nós precisamos do Senhor, Deus, para orar da maneira correta, porque nem orar, Deus, nós não sabemos nem orar como convém. Mas nós cremos, Deus, que o Teu Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Teu Espírito Santo é aquele que trabalha em nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Senhor, eu te peço pelo poder do nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter experiências reais com o Senhor, que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos para passarmos a ouvir a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Pai, aviva, Deus, essas mulheres, ó Deus, que estão junto aqui comigo, Pai. Aviva, Senhor, cada mulher, Deus, que vai assistir, Deus, essa palavra, Pai. Deus, que o Senhor possa, pelo poder do nome de Jesus Cristo, avivar o nosso espírito, Deus, com essa palavra, Pai. Que essa palavra, Deus, possa ser como uma bomba de canhão dentro de nós, Pai. Que ela possa mesmo quebrar, Deus, tudo aquilo que Satanás tem tentado nos prender, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, faça um milagre em nós, porque nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua palavra. E nós estamos aqui juntas, Pai, para aprender. E te pedimos que o Senhor nos conceda, Deus, a cada quarta-feira de manhã, uma porção dobrada, Deus, do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos ser mulheres que carregam uma porção viva do nosso Abba, Pai, do nosso Paizinho querido, e que possamos viver para manifestar o reino dele aqui nessa terra e fazer a vontade dele. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Obrigado por estarem aqui comigo de coração. Vocês não imaginam como é bom ter vocês aí do outro lado. Essa live tá ficando salva na nossa página. Eu também coloco no YouTube para que você possa, compartilhar essa palavra. Mas não apenas compartilhar com a pessoa e orar. Senhor, abre os olhos dessa pessoa. Vamos juntas ensinar a palavra de Deus. Afinal, somos mulheres ensinando mulheres. Beijo, Deus te abençoe.